Olá, mais um A Voz do Claustro no canal do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Olá, eu sou a irmã Martina e esse é o último episódio da nossa série sobre alguns personagens históricos que podem nos ajudar nessa polarização, nessa dicotomia que a gente vive hoje entre liberais e conservadores dentro da igreja. Esses personagens todos, e na verdade, se a gente olhar mais a fundo, todos os santos e toda a teologia católica, desde sempre, até os padres da igreja e até, enfim, né, as cartas escritas pelos apóstolos, nos dizem sempre que a solução para essas divisões dentro da igreja, divisões que sempre existiram, se a gente lê os Atos dos Apóstolos, a gente já vê que lá estavam presentes também, nas primeiras comunidades cristãs, essas divisões ideológicas, é natural, o homem é falho nesse sentido, né? Essas divisões não podem, não serão nunca resolvidas pela mediocridade. A mediocridade é como uma desistência, uma falta de coragem. A mediocridade é aquilo que no Apocalipse a gente lê, né, com o nome de morno, a tepidez, vamos dizer assim. A gente não é nem quente nem frio, a gente é morno. E o Apocalipse fala palavras muito fortes, né? Deus cospe os mornos. Portanto, toda a nossa energia, a nossa dedicação, o nosso zelo, vamos dizer assim, na vida de achar realmente aquilo que vale a pena e aquilo que faz sentido e aquilo que, enfim, né, traz alegria e energia à nossa vida, isso só pode ser bom. A mediocridade nunca é boa. Por outro lado, a solução também não é o relativismo moderno, que se parece à mediocridade, então no fundo não existe nada bom nem nada ruim, nada certo nem nada errado, vamos enfim tentar sobreviver, se é que até isso vale a pena, porque senão, né, a gente vê o número de suicídios muito grande às vezes por conta de depressão. Isso também, obviamente, não pode ser a solução. O que é a solução, então? O que a teologia católica, os santos nos dizem que é a solução, e os papas contemporâneos falam disso tão claramente? A solução, portanto, né, quando a gente tem dois extremos, não é cair na mediocridade, mas é, ao contrário, se levantar para Deus. A solução é a santidade. E a santidade, como nos lembrava o nosso querido São José Maria Escrivá, não é coisa para uma elite, não é coisa para as pessoas religiosas, não é coisa para um grupo de pessoas, né, de certa forma já nascidas santas. A santidade é para todos nós. O Concílio Vaticano II enfatiza tão fortemente esse ponto. A santidade é o chamado, a vocação para todo homem, para toda pessoa humana. Deus nos chama a todos à santidade, seja em que parte do mundo a gente viver, seja em que classe social, seja, enfim, né, qual seja a nossa realidade. Deus nos chama à santidade. Agora, a santidade é algo que a gente só pode fazer em Deus. É Deus que nos faz santos. Nós não temos força para isso. Sem Deus nós nem existimos. A santidade é, portanto, uma resposta a Deus. Não é nós que somos santos, não é nós que nos fazemos santos, não somos nós, senão que a santidade é a resposta que a gente dá livremente, a essa graça de Deus. E é em Deus, na sua graça, com o seu amor e a sua força, através de sacramentos, etc., que a gente pode, então, alcançar essa vida em Deus. É isso que é ser santo. O santo continua tendo defeitos, continua tendo falhas, continua tendo limitações, obviamente vai se arrependendo sempre dos seus pecados, vai recomeçando a cada dia até o dia da morte, mas a santidade não é ter visões ou fazer milagres extraordinários, isso é só um produto, às vezes, da santidade, se Deus assim quer. A santidade é viver na graça de Deus. E nesse sentido, talvez o personagem que mais pode, pelo menos no meu parecer, no meu coração, nos ajudar e nos dar exemplo de santidade na igreja contemporânea com relação a essa polarização, é o nosso grandíssimo gigante, enfim, né, Papa João Paulo II. A maioria de nós viveu no seu pontificado, nasceu no seu pontificado, ou era jovem no seu pontificado, se lembra muito bem dele, sobretudo nos primeiros anos do seu pontificado. Ele era uma pessoa muito jovem, muito cheia de força, cheia de energia, ou seja, a antítese do medíocre, né? Mediocridade e Papa João Paulo II são duas coisas que não chegam nem a se tocar. Mas, por outro lado, a grandeza da sua vida em Deus. Isso a gente sentia na atmosfera quando se encontrava com ele, né? Quando ele entrava num estádio cheio de gente, as pessoas então gritavam e choravam, não no sentido fanático, mas no sentido de realmente estar tocados no mais fundo do seu coração, era porque sentiam nesse homem, na sua pregação,
a presença de Deus. Quantos e quantos testemunhos a gente tem disso, inclusive de gente não católica que diz, né? A gente via nele essa bondade de Deus e a gente via nesse essa fidelidade sem desvio à verdade de Deus. O Papa João Paulo II teve uma vida muito sofrida. Quem não conhece a vida dele, vale a pena ler um pouco, né? Ele, aos 20 anos de idade, já tinha perdido todas as suas pessoas mais queridas, a família toda. Aos 20 anos de idade, ele estava sozinho no mundo, no meio da Segunda Guerra Mundial, num país como a Polônia, que foi invadido pelas duas grandes ideologias do momento, invadida pela Alemanha nazista e pela Rússia comunista. A Polônia foi o país que talvez mais tenha sofrido na Segunda Guerra Mundial. E ele, aos 20 anos, estava sozinho no meio dessa guerra. Portanto, conheceu de perto a realidade mais brutal da vida, né? O que ele perdeu de amigos e desconhecidos, das formas mais brutais, sem conta. E, por outro lado, ele mesmo teve também a vida muito difícil, nunca teve uma vida absolutamente confortável, viveu sempre na Polônia comunista, né? Tendo que enfrentar o governo. E depois de Papa, a gente poderia dizer, bom, então, enfim, chegou a sua apoteose. De fato, realmente, a pontificado dele às vezes parece uma apoteose, mas aí Deus, na sua providência, né, que a gente não consegue discernir, mandou para ele a doença. A gente se lembra dos últimos anos dele, né, tão doente enfim, né, tão debilitado, e, no entanto, ele foi assim até o fim. Ou seja, é um gigante humano, e aí vem a sua mensagem tão forte, né, de humanismo. Enfim, né, a intimidade com Deus não está em ser super-humano, a intimidade com Deus não está em se distanciar do mundo e viver, né, numa espécie assim de nirvana budista, no qual a gente, enfim, já não sente mais as coisas do mundo. Ao contrário, quanto mais a gente é humano, sim, no sofrimento, sim, na doença, sim, né, vivendo na carne os males da humanidade, como por exemplo a guerra, sim, não escondendo a doença e a fragilidade, por exemplo, da velhice, né? Sim, inclusive em toda a sua teologia moral sobre o sexo, por exemplo, a beleza do sexo, a vontade de Deus justamente presente, né, nesse ato muito humano. Tudo isso é característica do seu pontificado. É um grande humanista e, nesse sentido, e de fato, né, ele cooperou pessoalmente no Concílio Vaticano II, é um filho e um representante do concílio, como ele sempre afirmou muito claramente. É um homem de paz, é um homem de unidade, mas paz e unidade não pelo relativismo, não pela mediocridade, e sim pela santidade. Quando Deus está presente, as diferenças desaparecem. Ou as diferenças que realmente existem, que são diferenças relativas, diferenças culturais, históricas, de temperamento, elas viram um enriquecimento. É isso que a gente sente numa comunidade, por exemplo, harmônica, né? As diferenças que cada um traz à comunidade não são um problema, não são uma divisão, são um enriquecimento, porque cada um de nós sozinho é pobre. Nós somos feitos e criados por Deus para sermos pessoas sociais. A gente precisa do outro, a gente precisa do talento do outro, a gente precisa da enfim, inteligência do outro, a gente precisa, né, da amizade do outro. Nós sozinhos temos apenas umas certas coisas. E, portanto, as diferenças que Deus dá a cada um de nós são um enriquecimento da humanidade. A diferença só divide quando ela é a diferença no absoluto, quando a gente já não é mais, enfim, submetido à verdade, a Deus, mas sim busca os nossos próprios caminhos ideológicos. Aí a diferença vira uma barreira entre nós, né? Isso a gente viu tão claramente no pontificado do Papa João Paulo II. A busca da verdade, portanto, como dizia o cardeal Ratzinger, o Papa Bento XVI, grande amigo dele, né? Os dois pontificados, muitos historiadores já dizem que podem ser vistos quase como um só. A busca da verdade sempre nos une. A busca da verdade nunca nos separa. Se a busca da verdade nos separa, é porque no fundo a gente não está buscando a verdade. E isso é o problema das ideologias, porque as ideologias sempre se apresentam como a verdade. No fim, às vezes a gente fala, a gente tem que dizer a verdade, mas o que a gente está querendo dizer não é a verdade, senão o que a gente acha que é a verdade. O que a gente, inclusive muito emocionalmente, geralmente, né, acha que todo mundo devia saber e todo mundo devia viver. Isso geralmente vem da nossa vida, vem da nossa experiência, vem da nossa interpretação, vem da nossa ignorância, muitas vezes, vem das nossas emoções, e a gente
acha que todo mundo deveria, enfim, compartilhar aquilo e que aquilo é a verdade, tem aspectos de verdade. Na medida em que a gente não se dá conta de que a verdade é superior a nós, de que a verdade é Deus, de que, portanto, a gente é que tem que se submeter à verdade e não o contrário, como dizia o Papa Bento XVI, a gente vai provocar cada vez mais divisões. Mesmo que a gente grite alto em nome da verdade, no fundo aquilo não é a verdade mesma. Porque a verdade mesma, Deus une e não separa. A verdade está sempre ligada à bondade, ao amor, ao sacrifício, à paciência, enfim, né, a humildade. Isso tudo é catecismo básico, isso tudo é a mensagem cristã mais profunda, né, do próprio Evangelho. A verdade divide, sim, no sentido da não verdade, no sentido do pecado, no sentido do mal. Realmente o mal, o pecado, né, a mentira não aguentam, não suportam a verdade. Mas não é porque a verdade ataca esses outros elementos, senão porque eles não suportam a verdade. Deus é para todos. Jesus Cristo, a gente vê no Evangelho, né, estava ali para todos. Ele não fazia grupos, ele não fazia diferenças. Jesus não era nem conservador nem liberal. Para os conservadores ele era liberal, para os liberais ele era conservador. Ele estava muito acima daquilo tudo. Ele não veio para fazer um partido político, para discutir questões, enfim, né, específicas ali do seu tempo. Ele está muito acima disso tudo e ele está ali para todos. São as pessoas que o rejeitam. Essas sim é que fazem grupos, essas sim é que se isolam, né? São os conservadores da época, né, os fariseus, que põem toda essa fachada de religiosos e, na verdade, enfim, né, são quem o leva até a cruz. Ou são os revolucionários, liberais, politizados da época, que esperam que Jesus seja, então, um revolucionário contra o Império Romano e que se desapontam e que o entregam, né, como provavelmente Judas Iscariote era um desses. Quer dizer, tanto para os liberais como para os conservadores, no sentido mais radical, Jesus não serve. E eles são cegos, ficam nas suas ideologias e perdem, enfim, né, a salvação. Então, esse centro do Evangelho, no fundo, é o que a Igreja nos diz. No fundo, é o que os concílios nos disseram, assim como o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II não é nenhuma ruptura com os outros concílios, como muitos liberais e conservadores querem fazer dele, né? Os liberais dizem que o Concílio Vaticano II é assim como se fosse o único concílio da história. Absolutamente não é isso. E os conservadores dizem que o Concílio Vaticano II já não é mais concílio, é um erro. Também não é isso, né? É um concílio como todos os outros, que para os nossos tempos, para o nosso mundo, obviamente, é muito importante. Se daqui a 500 anos já vai continuar sendo importante, isso é uma outra questão histórica, né? O Papa João Paulo II é, portanto, um homem profundamente moderno, e a gente vê nos seus vídeos, nas suas fotos, né? A gente sabe, por exemplo, que nos seus primeiros meses de papado, muita gente ali na Cúria Romana, que tinha um jeito mais antiquado, ficava, enfim, né, apavorado pelas coisas que ele fazia. Ele era uma personalidade muito forte, uma pessoa que sabia exatamente o que queria e sabia também, né, vamos dizer assim, exigir a obediência nessas coisas. E viveu uma vida extremamente difícil, portanto não são esses problemas que iam fazer uma barreira para ele, né? E a gente foi, quem se lembra da época, eu me lembro da minha mãe e do meu pai olhando para ele na televisão assim como se tivessem visto, né, vendo uma coisa completamente nova, esse Papa que brinca com as pessoas, que põe um chapéu na cabeça, né, que enfim faz inclusive às vezes caretas, né, que vai esquiar, que pega um bicho no colo. Isso que os papas fazem hoje é a primeira vez que se vê é ele fazendo, né? Paulo VI tinha começado um pouquinho, mas Paulo VI não era nesse sentido uma pessoa de personalidade muito, enfim, né, à vontade. E portanto era um homem moderníssimo. Inclusive quando ele fala certas coisas, por exemplo, a sua primeira viagem ao México, em 1979, Conferência dos Bispos da América Latina, altos momentos, né, tempos assim, vamos dizer, mais difíceis da teologia da libertação, e ele fala toda a teologia verdadeira, a teologia cristã é sempre uma teologia da libertação, pronto, né? As pessoas mais conservadoras ou mais, enfim, normais da igreja dizem, ai meu Deus, onde é que a gente vai dar, quem é esse papo? E aí ele continua, né? Porque a teologia, obviamente, a mensagem
de Jesus Cristo é sempre uma mensagem de libertação. Mas que tipo de libertação? Não a libertação marxista, não a libertação violenta, não a libertação ideológica, senão a libertação do pecado, a libertação da nossa alma. E assim por diante, a gente consegue facilmente na internet achar, enfim, né, as palavras de João Paulo II. E, por outro lado, em tudo que se faz relação, que se, enfim, né, refere à fé, à doutrina da fé, à moral, por exemplo, ele é visto pelos liberais, então, como aquele conservador que nunca saiu daquela igreja polonesa conservadora, né? Ou seja, ele está de novo no meio. Os dois lados ideológicos não gostam dele, inclusive usam calúnias, né? Usam a mídia para enfim, né? As palavras em português já não saem, para rebaixar a sua imagem e etc. E cada vez mais agora com a história, quando as emoções vão enfim, né, vão diminuindo, a gente vai vendo a grandeza desse homem e a magnitude que foi o seu pontificado, já chamado por muitos, né, João Paulo II Magno, porque realmente é uma firmeza no caminho, no centro, na fé, que une tudo que é moderno e bom com aquelas coisas que são absolutas e que não passam. E nesse sentido a gente pode ter muito, me parece, muita segurança e muita confiança. Primeiro porque Deus não abandona a igreja, jamais. Deus não necessita dos nossos grupos ideológicos para conservar a igreja. Absolutamente. Deus pode tudo e faz tudo. Se Ele dá a gente a chance, né, de alguma forma participar com Ele da salvação da humanidade, não é pelas nossas próprias ideias e talentos, mas sim por justamente buscar a santidade. E quando a gente busca a santidade, aí sim os nossos talentos podem servir. Aí sim a nossa vida dá frutos, como o Papa João Paulo II, não é? Se ele, em vez disso, tivesse buscado uma ideologia, a gente hoje nem saberia o nome dele mais, não é verdade? É essa entrega sua toda, da sua vida inteira, inclusive da sua saúde, de tudo a Deus, que fez dele o homem grande que ele foi. Se ele tivesse sido um sujeito, né, pertencendo a grupos ideológicos, a gente hoje, enfim, riria, de certa forma, provavelmente, né, do seu papel histórico. E, portanto, lembrar disso, que a igreja está nas mãos de Deus, que o nosso papel é simplesmente buscar a santidade, e a santidade às vezes obscura, aí entra de novo esse nosso desejo de orgulho, essa nossa, enfim, né, nosso afã de aparecer, de ser importante. Muitas vezes o que Deus quer de nós é uma vida obscura, é uma vida quieta, uma vida tranquila. Olha o nosso cardeal Newman e tantos outros que a rigor, né, foram pessoas conhecidas, mas não porque eles mesmos se fizeram conhecidos. Por outro lado, essa santidade, ela se dá em qualquer lugar, ela não precisa de condições especiais. Então, quantas vezes a gente busca justamente o orgulho, a vaidade, a nós mesmos, e dá a isso o nome de santidade. E sabe que, no fundo a gente sabe, né, que não é assim. A verdade só traz o bem, só pode ser boa, só pode ser sempre justa, só pode ser amorosa, o que não quer dizer que não haja perseguição. Aí está a nossa disponibilidade, que deve estar sempre presente, por mais difícil que seja, ao martírio. E a gente entende também, pelo menos de certa forma parece, né, poder entender como a mão de Deus está presente também nos papas. O nosso Papa Francisco muito pouca gente sabe disso. Ele foi provincial dos jesuítas na casa dos 30 anos e foi extremamente perseguido pelos jesuítas na Argentina e no Chile, justamente porque ele não era liberal como os jesuítas da Argentina e do Chile naquela época, década de 60 e 70. Alguns deles eram inclusive terroristas de esquerda, né, marxistas. E ele foi, por isso, castigado pelos jesuítas, ele foi tirado de provincial e foi posto como professor de escola de crianças, no fim, num canto perdido da Argentina. Imagina a vergonha, a humilhação disso, né? Porque ele não tinha e continuou não indo junto com essa mentalidade liberal, enfim, revolucionária, marxista. E foi o próprio João Paulo II, por conselho do então cardeal arcebispo de Buenos Aires,
que pessoalmente tirou o Jorge Bergoglio lá dessa escola, enfim, né? Ele ficou inclusive quase meio preso, os jesuítas tiraram até telefone dele, o superior proibiu que ele escrevesse cartas, por exemplo. Foi muito perseguido, sofreu muito, e ele não fala uma palavra sobre isso, não ataca ninguém, não julga ninguém. E foi o próprio Papa João Paulo II que tirou ele dessa posição de humilhação e colocou como bispo auxiliar coadjutor em Buenos Aires, ou seja, automaticamente ele já seria o novo arcebispo. Isso foi na época um choque para os jesuítas, uma vergonha muito grande, inclusive, né, para aqueles mais de esquerdas ali que tinham sido contra ele. Ele aceitou isso, de novo em obediência, de novo não fez escândalo por causa disso, de fato se tornou bispo auxiliar, coadjutor. Quando o arcebispo morreu, ele se tornou então arcebispo cardeal de Buenos Aires, com a sua simplicidade que a gente conhece. Agora, claro, ele tem toda uma história latino-americana, né? Ele tem o seu jeito, ele tem toda uma influência, de certa forma, da mentalidade jesuíta da época, embora não se deixe cair no erro em questões doutrinais. Às vezes parece, né? Às vezes fazem nos comentários, permite umas certas coisas, mas a gente tem confiança em Jesus Cristo. A nossa confiança no Santo Padre vem da nossa confiança em Jesus Cristo. A gente crê que no momento em que o Papa fosse falar alguma coisa doutrinalmente e moral oficialmente errada, Deus dá um jeito, né, de que ele, enfim, morra antes ou aconteça alguma coisa e que isso não seja possível. Outra coisa enfim, são jeitos, são as coisas que podem ser corrigidas, como em todos nós. Vamos permanecer firmes na igreja, vamos permanecer firmes na verdade, na santidade, fiéis ao Santo Padre, que é quem Deus nos deu. Se a gente não tiver mais isso, a gente corre para caminhos que são extremamente perigosos, não é? E vamos, sobretudo, permanecer na humildade, no lugar onde a gente estiver, como monja, como pessoas de família, como pessoas no trabalho, na política, enfim, onde seja, fiéis à nossa vocação, e é assim que a gente pode contribuir àquele papel histórico, enfim, que Deus deseja para cada um de nós. Um grande abraço e que Deus nos abençoe a todos.